O que nós temos aqui? Todos os anos, acontece um encontro entre do G20. É isso aqui é importante, é o encontro do G20. Então nós temos ali o encontro de Londres de 2009, que foi em abril de 2009. E pelas imagens você pode observar que houve tumultos, né? A polícia enfrentou, e olha que a polícia londrina, ela é uma polícia, não é uma polícia violenta, não é aquela polícia, não. Aí, pelo que a gente pode observar nas fotos, houve um embate entre parte da população e a polícia. O que acontece? Protestos contra a globalização, contra o desemprego, contra a crise econômica. Essa fotografia, ela é sensacional. O que essa fotografia mostra? Os líderes do G20. Aquela senhora elegante sentada ali ao centro, a Rainha Elizabeth. Né? A Rainha Elizabeth não é do G20. Ela é uma chefe de Estado e está representando o seu país, a Inglaterra, que faz parte do G20. Do lado da Rainha Elizabeth, de um lado nós temos o presidente Lula numa felicidade incomensurável, e do outro lado nós temos o primeiro-ministro inglês Gordon Brown. Eu queria chamar a sua atenção para essa fotografia, gente, porque é o seguinte, o brasileiro tem uma autoestima muito ruim. Né? Nós somos os piores, nós somos o terceiro mundo, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas é bom lembrar, senhoras e senhores, que essa foto, eu imagino como é que fica o cara do cerimonial que tem que escolher quem vai sentar onde. Imagina isso, essa montagem. Porque você tem, depois do Gordon Brown, não é? Você tem o Lula de um lado e o Gordon Brown do outro. Do lado do Gordon Brown, de gravata vermelha, você tem o presidente Li Jintao da China. Você não pode deixar ele muito longe da rainha, seria uma descortesia pela importância que ele tem. Do lado do presidente Jintao, nós temos uma outra figura também que não pode ficar distante. Por quê? Porque é o rei Abdullah da Arábia Saudita. Esse homem é o cara, ele é o homem do petróleo. Ele é o dono, ele é o sheik, ele é o monarca absoluto da Arábia Saudita. Ao contrário da rainha Elizabeth, que não pode nem votar no seu país, porque ela é uma monarca parlamentar, a Rainha Elizabeth não vota, não sei se você sabia disso. Já o rei Abdullah, ele, se não vota é porque não quer. Na verdade, não há eleição no país dele, o país é dele. O maior produtor mundial de petróleo. Do lado do rei está o presidente da França, Nicolas Sarkozy, como no outro extremo nós temos lá a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e do lado dele o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que a gente chama de presidente de estimação do primeiro-ministro Vladimir Putin. Então, senhoras e senhores, o que eu tenho? Barack Obama acima do presidente Lula. Então, essa foto, ela dá muito trabalho para ser montada. Por quê? Porque dependendo da importância desse líder mundial, ele tem que ser colocado mais próximo ou mais distante da rainha. Já houve época em que o presidente brasileiro talvez estivesse ali se inclinando na ponta dos pés para tentar sair na fotografia. Agora não. O presidente Lula, o Brasil, está do lado da rainha Elizabeth numa foto dos presidentes do G20. O que isso significa? Significa muita coisa. Significa dizer que o Brasil hoje é um dos líderes do G20. O Brasil hoje é um dos países mais respeitados do mundo. Tirando essa questão do Brasil, e daí que tem G20, tem G8, G7? Antigamente, gente, o que acontecia? Antigamente, o G7, ele se reunia, como eram 7, se reuniam quase que num elevador, se reuniam quase que numa pequena sala. E aí os 7 ricos se reuniam e com a maior arrogância saíam lá de dentro e botavam o dedo na nossa cara e diziam que a gente tinha que fazer isso ou aquilo, que a gente tinha que adotar o neoliberalismo ou o liberalismo, que a gente tinha que privatizar, que a gente tinha que pegar dinheiro com o FMI, que a gente tinha que fazer dessa forma e daquela forma para gerar o nosso desenvolvimento. Hoje não. Hoje essa arrogância acabou. Hoje, como a crise é deles, como a crise é de responsabilidade deles, eles são o problema. E nós, os emergentes? Os emergentes não são parte do problema. Pelo contrário, pela primeira vez na história, os emergentes como Brasil, Rússia, Índia e China não são o problema, são parte da solução. Se o Brasil crescer, se a China crescer e se a Índia crescer, a crise vai ser menor no restante do mundo. Então, pela primeira vez na história, o que aconteceu? Os emergentes mudaram de papel. Eles vão deixar de ser coadjuvantes e vão se tornar atores principais nesse grande teatro, nesse grande processo. Então essa fotografia é uma fotografia sensacional por aquilo que ela simboliza do ponto de vista das correlações de força no mundo hoje.
e mostra que o Brasil, não apenas o Brasil, como a Argentina, como a própria China, como a África do Sul, como o México, como a Índia, que são países que já foram tão desprezados, são países que já foram tão não levados em conta, hoje são países que estão no centro das principais discussões mundiais, sejam elas referentes ao meio ambiente, sejam elas referentes à questão da economia, etc, etc, etc.